um bom dia a todos que vieram em mais um evento do CEDIM, porque hoje estamos aqui com dois super convidados que vão tratar sobre um tema de uma nova lei de concursos para o Brasil, né? E qual a relevância disso, o que que nos leva a ter de refletir sobre isso. Então, aqui eu tenho a doutora Vera Monteiro, que é doutora em Direito pela USP, é professora da Fundação Getúlio Vargas, advogada sócio da Sundfeld Advogados. Tem várias formações, né? Mas aqui citando alguma coisa, Visiting Fellow na Blavatnik School of Government, em Oxford. Uma qualificação que eu acho muito importante e fundamental para entender por que da doutora Vera está aqui. Ela é vice-presidente do conselho de um instituto chamado República.org. E quem não conhece, eu recomendo fortemente que venha conhecer. Tem artigos maravilhosos, e que objetiva melhorar justamente a gestão pública, a gestão de pessoas no serviço público do Brasil. Então, tem uma missão institucional fantástica. E o doutor Conrado, que veio também nessa linha aqui da doutora Vera, nesse espírito de colaborar, que a gente traga conhecimento aberto, gratuito para todos, é mestre e doutorando em Direito pela Fundação Getúlio Vargas e é coordenador executivo do Núcleo de Inovação da Função Pública da Sociedade Brasileira de Direito Público, que também é uma instituição muito importante para aprofundamento de estudos na área do direito público brasileiro, né? E também é autor de vários artigos no Jota. Espero que todos acessem, porque a gente tem muito conhecimento por aqui. Então, sem maiores delongas, né, vou passar a palavra para a doutora Vera e só com um pedido, que todos deixem seus fones mutados para conforto dos palestrantes e que podem colocar durante a fala deles as questões no chat e que serão respondidas então ao final para propiciar um debate. Tá certo? Doutora Vera, com a palavra. Bom dia, Karen. Obrigada. Me escutam? Me ouvem bem? Obrigada. Eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje sobre a coordenação da professora Karen Prendiger, nesse encontro de pessoas da administração pública, para nós pensarmos temas envolvendo a administração pública. Eu estou aqui como representante da sociedade civil, o Conrado também, sociedade civil organizada do terceiro setor, que vem se dedicando a pensar temas para melhorar a qualidade da gestão pública. Eu vou mencionar a Sociedade Brasileira de Direito Público, da qual Conrado e eu fazemos parte, que é uma instituição baseada em São Paulo, focada na área jurídica, que tem uma escola de formação para estudantes de direito há mais de 25 anos, gratuita, para formar quadros qualificados, para pensar temas de maneira analítica e de maneira prospectiva a respeito de grandes problemas envolvendo o direito público brasileiro. Eu recomendo fortemente que vocês conheçam o site da Sociedade Brasileira de Direito Público. Nós temos muitos estudos que envolvem variados temas de administração pública. A SBDP ainda coordena 2 colunas no Jota. Uma se chama Controle Público, do qual o Conrado faz parte, que tem se dedicado nos últimos anos a fazer uma análise cuidadosa, uma análise bastante apurada da jurisprudência dos tribunais de contas. A coordenação da coluna Controle Público é do professor André Rosilho, meu colega na FGV, e que já esteve aqui com vocês, que eu sei. E a outra coluna que a SBDP também coordena é a coluna Publicistas, da qual fazem parte eu, professor Carlos Ari Sundfeld, professor Floriano de Azevedo Marques Neto, professor Gustavo Binemboim, professor Eduardo Gerdão, do Rio de Janeiro, professor José dos Santos Mendonça, do Rio de Janeiro também, a professora Mariana, que é da Universidade de Toronto, quem mais está me faltando? O professor Marçal Justen Filho, o professor Egon Bockman Moreira,
e nós integramos essa coluna que já há mais de 2 anos, semanalmente, publicamos temas e debates para que a gente possa pensar de uma maneira muito aberta os conflitos e os temas do nosso sistema jurídico. O que nos instiga é que a gente precisa pensar o direito brasileiro para resolver os problemas reais da nossa vida. Não adianta a gente pensar com uma cabeça da década de 60, a partir dos manuais, os manuais que pensaram de forma teórica, achando que o nosso sistema era todo bem organizado e fechado, quando, na verdade, nós temos uma quantidade imensa de leis e problemas muito graves a serem resolvidos, especialmente por conta dos conflitos em que a própria legislação nos traz e gera os conflitos com o judiciário e com os órgãos de controle. E a segunda instituição que eu gostaria de chamar a atenção, que nós aqui fazemos parte, a Karen já mencionou, é república.org, que é uma instituição baseada no Rio de Janeiro, que tem como objetivo valorizar a gente que trabalha no serviço público. Também recomendo fortemente conhecer o site da República. A República é um instituto sem fins lucrativos, que promove um prêmio chamado Espírito Público, talvez seja conhecido de muitos de vocês. Tem bolsas de estudo na Alemanha e em uma série de outras universidades para que pessoas da administração pública, não é só da área jurídica, não, é de qualquer área, possa se desenvolver e aprofundar estudos para melhorar a qualidade da política pública, para melhorar a qualidade do serviço, para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho dos servidores públicos. Eu faço parte da vice-governança do República e acho que o trabalho que eles fazem é primoroso. E o República faz parte de um movimento maior, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Movimento Pessoas à Frente. O Movimento Pessoas à Frente é um movimento criado pela Fundação Lema, pelo república.org, Fundação Lema vocês já conhecem, que tem ampla aplicação e atuação na área da educação, e nos últimos anos também tem se dedicado a temas envolvendo o serviço público. Fundação Lema, república.org e humanize.org. Humanize também é uma instituição do Rio de Janeiro, vinculada à família Marinho, da Rede Globo. Essas 3 instituições, com seu histórico de atuação para melhorar a qualidade da gestão pública, se uniram dentro desse guarda-chuva chamado Movimento Pessoas à Frente. E nós fizemos muitas coisas nos últimos anos. Uma delas foi trabalhar pela alteração da Lei de Improbidade Administrativa, com o grande objetivo de trazer mais segurança jurídica para o gestor público, evitando que o gestor público se sinta acuado e com risco indevido na tomada de decisões, de modo a estimular a tomar decisões ótimas e não subótimas. Então, esse foi um trabalho conjunto e de advocacy, com o objetivo de melhorar o ambiente, trazer mais segurança jurídica para a tomada de decisões. E, se vocês entrarem no site do Movimento Pessoas à Frente, vocês vão ver lá os variados assuntos que a gente tem se dedicado. Contratações temporárias é um deles, o tema da gestão de desempenho, o tema da revisão de carreiras, remuneração na administração pública. O Movimento Pessoas à Frente, aliás, tem uma representante do Rio Grande do Sul, aliás, tem várias, mas uma querida representante é a Iracema, que trabalha na Secretaria da Fazenda, era Fazenda, agora não sei se é outra, se é a Secretaria de Gestão de Recursos Humanos, e que é uma querida participante que tem ajudado muito a trazer os debates e as melhorias e o caso do Rio Grande do Sul para serem repensados e replicados em âmbito nacional. E nesse ambiente foi que nós começamos a pensar o tema do concurso público. Por que o tema do concurso público começou a ser algo efetivamente relevante para este grupo de pessoas de entidades do terceiro setor? Porque começamos a perceber, a partir de inputs de acadêmicos, de pessoas de órgãos de controle, de gestores públicos, que havia um problema. Um problema pela falta de regras mínimas, básicas, que pautassem concursos públicos no Brasil. Eu vou dizer uma informação que talvez os senhores não saibam, mas é uma informação chocante. O Brasil não tem uma lei nacional de concursos públicos. O Brasil não tem uma regra básica de concursos públicos. O Brasil não tem nenhuma lei federal sobre concursos públicos. O Brasil tem regras em algumas carreiras sobre concursos públicos. Então, por exemplo, a carreira de professor, ou a carreira de policial militar, policial federal,
nas suas leis próprias, há algumas regras sobre esses concursos. Mas, se nós tratarmos de todas as carreiras, na esfera federal são hoje quase 200 carreiras, no estado de São Paulo já se fala mais de 300 carreiras. Cada carreira, ela pode ou não ter uma ou poucas regrinhas, mas há algumas que não têm regra nenhuma. Contratações temporárias, quais são as regras aplicáveis aos concursos nas contratações temporárias? O que é um concurso simplificado? E a ausência de regras mínimas, e mais do que isso, modernas, atualizadas ao mundo da internet, ao mundo em que nós vivemos, traz uma enorme dificuldade de segurança jurídica. O Conrado, que faz parte da Sociedade Brasileira de Direito Público, doutorando pela Fundação Getúlio Vargas, coordenou uma pesquisa na Sociedade Brasileira de Direito Público para levantar os conflitos judiciais envolvendo o tema de concursos públicos no Brasil, especialmente no Supremo Tribunal Federal, e a revelação é muito chocante. Significa dizer que nós temos concursos medíocres hoje realizados no Brasil. Medíocres por quê? Porque nós somos todos estimulados a fazer concursos com o mínimo de com a mínima chance de gerar algum tipo de conflituosidade. Porque qualquer regra que possa gerar questionamento impacta no tempo, em dinheiro, na necessidade de se ter rapidamente um servidor público para dar conta do recado. Então, o estímulo que nosso sistema dá é fazer concursos públicos medíocres. O que significa dizer concursos públicos, muitas vezes, que têm como objetivo garantir comparações de forma exclusivamente objetiva entre os candidatos, valorizando aqueles que se dedicaram mais tempo para uma prova de conteúdo e sem valorizar competências e habilidades. O que tem como consequência um grande número de pessoas que passa nos concursos e 2, 3 anos depois desiste da carreira e vai prestar novo concurso. 2, 3 anos depois desiste, impedindo a formação de bons quadros na administração pública. Nós não temos conseguido escolher adequadamente, e aí eu falo de uma maneira geral, não só para as carreiras de elite, mas de uma maneira geral, escolher adequadamente pessoas com vocação para as carreiras públicas brasileiras. Como é que a gente muda esse quadro? É esse o nosso desafio, é nisso que nós estamos há mais de 2 anos estudando, pensando, dialogando com o legislativo, inclusive, para tentar organizar um assunto tão sensível para a qualidade da gestão pública brasileira. E tem um outro ponto relevantíssimo, e passo a palavra agora então para o Conrado. Se nós não reorganizarmos a porta de entrada, nós também vamos continuar a ter muita dificuldade de incluir diversidade no setor público. Porque a porta de entrada do serviço público é uma porta de entrada excludente. O tema de cotas é um assunto que tem as suas dificuldades, as peculiaridades, precisa ser melhorado. Estamos num momento de revisão da lei de cotas, que é federal e que devia ser nacional. Esse é um tema importante. Esse tema, a gente pode conversar um pouco sobre ele, mas para além da questão das cotas, eu queria que todos aqui pensassem comigo. O que os concursos públicos hoje estimulam? Estimulam pessoas que conseguem parar de trabalhar para estudar. Quem é que consegue parar de trabalhar para estudar? Um percentual muito baixo da sociedade brasileira. Não é à toa que há 2 meses atrás saiu uma foto na primeira página do jornal Estado de São Paulo que refletia a cúpula do judiciário do Estado de São Paulo. Uma foto que ficou famosa pela quantidade de homens brancos. Isso não reflete a sociedade brasileira. Cota não pode ser a única forma de nós atingirmos o objetivo de termos a diversidade e replicar a diversidade da nossa sociedade no serviço público. A porta de entrada do serviço público precisa ser uma porta de entrada que garanta a nossa diversidade. E esse é um dos grandes desafios que nós vamos precisar pensar nesse debate. Então, Conrado,
se você puder assumir com o seu charme e conhecimento e sua voz bem mais eficiente do que a minha, eu agradeço. Obrigada. Depois a gente volta para os debates e deixo vocês à vontade, se quiserem fazer perguntas e colocar no bate-papo, eu ajudo a fazer a mediação aqui, podem ficar à vontade, que eu ajudo e a gente consegue coordenar de maneira adequada. Obrigada. Perfeito. Vamos lá, Conrado. Queremos te ouvir. Obrigado, professora. Vocês estão me ouvindo? O charme e o conhecimento é elogio da professora. A voz talvez menos cansada, porque eu não participei de uma experiência empírica de concurso para seleção de professores. A professora Vera acaba de retornar para São Paulo, do Rio Grande do Sul, de um concurso público. Obrigado primeiro pelo convite, é um prazer poder conversar com vocês, discutir, contar um pouco da nossa experiência com o tema. Obrigada, Karen, obrigada, professora Vera, pelas palavras inspiradoras aqui de abertura. Eu vou compartilhar com vocês, já aproveitando todos os ganchos que a professora Vera deixou, o que foi a nossa experiência na nossa participação nessa discussão de uma lei nacional para a modernização do concurso público, que atualmente está em tramitação no Congresso. Eu tenho aqui uma pequena apresentação, eu posso compartilhar por meio aqui do mecanismo mesmo direto? Legal, vou fazer isso agora. Pronto. O PowerPoint está aparecendo para todo mundo. Maravilha. Bom, então a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre reflexões sobre uma nova lei de concursos públicos para a administração brasileira. A professora Vera já antecipou, mas estamos aqui porque tivemos a oportunidade de contribuir um pouco, pelo menos, com a discussão a partir de um projeto que estava tramitando no Congresso Nacional, um projeto que foi proposto no Senado, foi aprovado, foi para a Câmara como o PL 252, e na Câmara, o relator do tema, na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Eduardo Cury, provocou a SBDP para que a SBDP fizesse uma contribuição para o projeto, para o texto que já estava mais encaminhado. Nós oferecemos um substitutivo, foi uma elaboração feita a partir de conversas com muitos atores, que o objetivo não é reinventar a roda, reinventar o concurso, a partir das impressões, a partir dos dados, dos levantamentos acerca das pessoas, dos gestores, controladores, os estudiosos do tema, pensar como que seria possível contribuir para aprimorar o concurso público, menos do que enrijecer, muito mais como possibilitar, autorizar, permitir que nós, nos concursos públicos, sejam desfeitos. Nós oferecemos esse substitutivo, o deputado acolheu integralmente o projeto. Depois de mais alguma discussão, foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara dos Deputados e atualmente está novamente no Senado Federal. E antes de contar para vocês um pouco sobre quais foram esses diagnósticos por trás das discussões e as propostas de enfrentamento de questões problemáticas atuais, acho que um ponto bastante relevante nós todos concordamos que concurso público é um marco civilizatório, é fundamental em muitos níveis para o aprimoramento da gestão pública. Então, aqui, muito longe de qualquer objetivo do projeto acabar, revolucionar por completo os concursos, mudar, não. O objetivo do projeto a partir do que já existe, das experiências em andamento, autorizar, permitir, possibilitar que melhorias, que modernização seja feita. Esse é um primeiro ponto relevante. Um segundo, nós aqui sempre ficamos muito angustiados, né, professora Vera, porque nós contribuímos, mas depois que isso está no legislativo, é papel dos representantes e muitas vezes tem alguma mudança, alguma redação com a qual nós temos alguma discordância, nós gostaríamos que fosse de outro jeito e já foge do nosso controle. Mas nós acreditamos que os pontos fundamentais do projeto estão preservados
na versão no Senado. Bom, então, para contar um pouco para vocês como modernizar os concursos públicos. O objetivo da lei que nós estamos discutindo é uma lei autorizativa para empoderar o gestor e permitir a efetiva gestão do concurso público. Então, novamente, é buscar aprimoramentos no concurso público, a partir de segurança para que se possa inovar. Qual é o histórico dessa lei? Eu já contei um pouco para vocês, mas foi um projeto construído a partir de diálogos com gestores, controladores, parlamentares e especialistas. Aqui colocaria, entre muitas outras pessoas, muitos procuradores do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, participaram, professores, o professor Fernando Coelho, de administração aqui da Universidade de São Paulo, participou intensamente. O professor Fontainha, que fez um estudo recentemente, que acho que já não é mais tão recente, mas sobre Brasil, o país dos concursos, estudo muito com grandes provocações também, conversamos com ele e com muitos outros, o pessoal da ENAP, enfim, pessoas muito solícitas compartilhando as suas impressões sobre o estado atual dos concursos públicos. Controladores, conversamos com membros de tribunais de contas, por exemplo, e conversamos no campo dos gestores, inclusive com representantes de sindicatos, tanto da FONACAT, da ANESP, fizeram contribuições, nós acolhemos. Foi um diálogo bastante amplo, e aqui o objetivo, novamente, não foi o de reinventar a roda, foi muito mais o de, a partir de diagnósticos empíricos, com dados, com números, com percepções dos gestores, propor possibilidades de aprimoramento. Bom, o anteprojeto, a proposta foi protocolada na CCJ, como eu contei, como substitutivo ao PL 252, foi aprovada por unanimidade no plenário da Câmara, com devolução ao Senado Federal, onde está atualmente, como o PL 2258 de 2022. Muito bem. E qual é o diagnóstico atual sobre concursos públicos? Qual foi esse diagnóstico que inspirou essa proposta? O diagnóstico ele pode ser dividido em 3 pontos, e aqui, novamente, são pontos bastante provocativos a partir das impressões e dos estudos, dos números, dos dados que nós levantamos conversando com muitos atores estudando o tema. Então, primeiro, é a sensação geral de um fetichismo por avaliações objetivas. É a percepção de que os concursos públicos têm assegurado isonomia na seleção pública, como eu contei, sem dúvida um marco civilizatório na gestão de pessoas no setor público. Contudo, uma visão extremada da isonomia tem resultado em objetivação excessiva das avaliações. Então, esse fenômeno que a professora Vera já antecipou, de uma preocupação tão grande com a judicialização posterior do concurso público, que o mais seguro é que a prova seja o mais objetivo o possível, com rejeição, por exemplo, de avaliações psicológicas, sejam testes psicotécnicos os mais simples, sejam avaliações um pouco mais elaboradas, como se pratica em determinados concursos. Então, esse é uma das consequências. E o resultado é que o concurso é isonômico, mas nem sempre ele é tão eficiente para a seleção dos melhores candidatos ao cargo. Não questionamos que o concurso público ele tem propiciado isonomia na seleção, a questão é, será que do estado atual da arte nós podemos avançar para que a seleção também seja mais eficiente, no sentido da melhor seleção, a seleção dos candidatos com as habilidades e competências para além dos conhecimentos mais adequados aos postos? Essa é a questão. Um segundo diagnóstico com relação ao estado atual dos concursos públicos é a impressão de que há uma desagregação da gestão do concurso. O que significa isso? É a fragmentação nos processos de planejamento e execução do concurso. O concurso tem uma primeira fase, que consiste no planejamento, no desenho do concurso, que tipo, com base nos postos que nós vamos preencher. Quais são os conhecimentos, as habilidades, as competências necessárias
quais são os melhores tipos de prova, como esse estudo, como esse concurso deve ser conduzido. E depois tem efetivamente a sua execução. Hoje é uma fragmentação, ou seja, são raras as experiências de um corpo que acompanha o concurso do começo ao fim, efetivamente participando e efetivamente tomando decisões quanto ao desenho, quanto às escolhas do modelo do concurso público. Isso não é uma prática hoje em termos de Brasil. E esse é um problema que gera uma certa desagregação entre o que a administração precisa e o que de fato ela seleciona no fim. Paralelamente a isso, e também como resultado, uma delegação às bancas de concurso da modelagem das provas. Isso, claro, inclusive pela dificuldade que para muitos municípios e até estados representa a execução de um concurso público, por vezes o gestor acaba por delegar tanto o planejamento quanto a execução do concurso às bancas de concurso. Isso não seria um problema por si só, a não ser pelos incentivos envolvidos nesse modelo. O resultado é que a seleção não foca nos conhecimentos, habilidades e competências necessários às atribuições do cargo, mas por vezes acaba por focar em conhecimentos que podem ser generalizados, por exemplo, por meio de cursinhos preparatórios. Então é natural que os cursinhos façam suas apostilas, tenham seus cursos, tenham o seu material, e na medida em que as organizadoras assumem a modelagem completa do concurso, começa a haver uma certa preparação dos cursinhos muito focada para isso, e há uma generalização, falta de especificidade no tipo de avaliação que é feita. Isso é parte de uma desagregação da gestão do concurso. E o terceiro diagnóstico, esse bastante presente, seria de uma interferência dos controladores nos concursos públicos. Isso judiciário e tribunais de contas, provocados pelos candidatos, estariam interferindo nos concursos. Por exemplo, por meio da impugnação de tipos de prova, como os exames psicotécnicos e critérios de avaliação, como o valor atribuído a cada prova pelo edital. Questionamentos nesse sentido são frequentes no judiciário. E o resultado seria um ambiente frequentemente hostil a inovações. Aqui, claro, acho que cabe uma ponderação, inclusive é o que nós colocamos no artigo que eu compartilhei com vocês no Jota, sobre a judicialização dos concursos, que aqui é uma via de mão dupla. De fato, o judiciário parece interferir frequentemente na modelagem dos concursos públicos. Mas, por outro lado, o judiciário faz isso, em grande medida, por preocupação com, por exemplo, a aplicação de avaliações, por exemplo, os exames psicotécnicos, inclusive, como a professora Vera apontou, pela falta de normas gerais disciplinando esse tipo de avaliação. Então, a impressão aqui é que, justamente, regras mínimas disciplinando, por exemplo, os tipos de prova, o uso de exames psicotécnicos, isso deve contribuir, inclusive, para que o judiciário olhe com menos desconfiança para esse tipo de avaliação nos concursos. A partir desse diagnóstico, dividido em 3 partes, e como eu contei para vocês, bastante resumido, bastante claro, panorâmico, como as propostas tradicionais têm endereçado tais problemas, e aqui, inclusive, na nossa impressão, era a forma como o texto original do PL 252 endereçava o problema. Principalmente por um reforço ao engessamento do gestor, uma burocratização dos concursos, ou seja, os projetos de leis relacionados a concursos públicos frequentemente se assemelham à Lei 8666, recentemente ressuscitada, com páginas e páginas, centenas de dispositivos buscando disciplinar o concurso público e, pelo menos segundo as impressões e os diagnósticos que nós levantamos, não seria exatamente esse o problema, não é exatamente a falta de uma cartilha a ser seguida passo a passo, não é bem essa a questão. Nós precisamos de regras mínimas, mas são regras mínimas que autorizem, que possibilitem, não regras mínimas que engessem por completo o gestor. Mas é assim que, por vezes, a questão é endereçada. E, mais do que isso, são regras, no geral, preocupadas apenas com direitos dos candidatos. Não há dúvida de que os direitos dos candidatos devem ser respeitados, inclusive por via judicial, isso não se discute.
O problema é que muitas vezes os projetos não colocam o mesmo peso na disciplina com relação ao que a administração pode fazer em relação ao concurso, preservando a discricionariedade do gestor. Ou seja, para que o gestor tenha a liberdade de escolher qual é o tipo de prova, o tipo de avaliação, qual é o conhecimento que será avaliado naquele concurso público. Os projetos precisam olhar tanto para os candidatos quanto para a administração pública enquanto nesse papel de contratante na realização de concursos públicos. E o terceiro, no reforço ao engessamento do gestor, a padronização do modelo cursinho, que eu já comentei, com a prevalência de avaliações para as quais os candidatos podem ser treinados de modo tradicional. Como a professora Vera apontou, uma constatação de alguns estudos mais recentes é de que, na verdade, para além da discussão das cotas, um dos fatores impeditivos de maior inclusão, maior diversidade no setor público é esse modelo de concurso público que valoriza, sobretudo, o candidato ou a candidata que consegue parar. E nas carreiras de elite, nós sabemos como é difícil ser aprovado num concurso público. Então, parar, por vezes, por anos e ficar treinando e se preparando para isso. Não é de forma alguma questionando o mérito, enfim, de quem consegue realmente encarar esse desafio, mas pensar em formas para que pessoas economicamente menos favorecidas também tenham chance de concorrer para esses postos, enfim, e ingressar no setor público. Então, essas são as formas que, em geral, as propostas mais tradicionais têm buscado endereçar os problemas que eu apontei anteriormente. E o que essa lei nacional para a modernização do concurso público propõe? Ou seja, qual a diferença desse projeto que está em discussão no Congresso Nacional, atualmente no Senado, qual a diferença com relação a essas propostas mais tradicionais? Esse projeto que atualmente está em discussão, ele tem, ou pelo menos na sua origem, teve três objetivos: racionalizar o planejamento do concurso público, customizar a seleção e inovar com segurança. Ou seja, racionalizar o planejamento, justamente agregar a fase de planejamento e execução do concurso, atribuir responsabilidades, possibilitar que o gestor, de fato, assuma o controle da gestão do concurso público. Customizar a seleção, o que significa isso? Empoderar o gestor no sentido de garantir a discricionariedade para que o gestor público possa escolher quais são os tipos de provas, os tipos de avaliação, os conhecimentos mais adequados a serem utilizados no concurso público para o preenchimento de determinadas vagas. E, por fim, inovar com segurança pensando muito nessa desconfiança do judiciário com relação a inovações no concurso público, colocando regras mínimas para que inovações sejam feitas de forma segura, ou seja, o uso, por exemplo, de exames psicológicos seja feito segundo o regramento específico do ente regulador, segundo os profissionais habilitados, da forma adequada. São esses os três objetivos centrais do projeto. Agora, passando de forma um pouco mais panorâmica sobre os grandes pontos do projeto, a partir sempre da ideia de enfrentar a situação atual a partir do diagnóstico que nós levantamos, o primeiro ponto é a abrangência. A ideia é de uma lei nacional, é um projeto para todo o Brasil, ou seja, o anteprojeto prevê regras mínimas para modernizar os concursos de todo o país em todas as esferas de poder. O objetivo disso, a ideia disso eu já coloco mais à frente, mas a professora Vera adiantou, justamente possibilitar que, inclusive, o gestor de municípios tenha um arcabouço legal mínimo que tanto torne segura a execução de um concurso público, quanto possibilite que aquele gestor desenhe, modele, use o concurso público da forma adequada. Claro que o projeto traz algumas exceções. Então, por exemplo, no caso da magistratura e do Ministério Público, que tem concursos já disciplinados pelos conselhos nacionais, nos concursos das estatais não dependentes, e tem algumas outras exceções. No caso da Procuradoria, por exemplo, as regras se aplicariam de forma subsidiária, não conflitando com dispositivos da Constituição ou de leis orgânicas.
A proposta de uma lei nacional ela tem por objetivo conferir maior segurança ao gestor estadual e municipal, além de permitir a concentração dos esforços legislativos em um único projeto. Nós sabemos que se nós dependermos da aprovação de leis, ou quem sabe até decretos em âmbito local, para estruturar de forma mais robusta os concursos, isso vai ser quase impossível, precisaríamos de milhares de diplomas. Em muitos casos, a administração local não tem condição de fazer esse diálogo com o legislativo e conseguir essa aprovação. Então, por isso, a concentração de um esforço para regras gerais, regras mínimas de âmbito nacional, no Congresso Nacional, é, inclusive, útil nesse sentido. O projeto ele traz a ideia de modernização dos próprios objetivos do concurso. Eu comentei com vocês que nós entendemos, ou pelo menos é o que um diagnóstico mais atual mostra, que o concurso tem sido efetivo no sentido de assegurar isonomia, mas nem tão efetivo assim no sentido de avaliar as melhores competências e habilidades necessárias para os postos, cargos e empregos a serem providos. Por isso, o projeto já traz que o concurso público tem por objetivo a seleção isonômica de candidatos por meio da avaliação dos conhecimentos, habilidades e competências necessários ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego público. E aqui, só fazendo uma pausa, pode parecer algo óbvio, mas está longe de ser óbvio. É colocar que tanto a seleção isonômica quanto a avaliação eficiente dos conhecimentos, habilidades e competências são objetivos do concurso, os dois lados. Isso é fundamental, no nosso ver, para a modernização do concurso público. E aqui no final, assegurada, nos termos da lei, a promoção da diversidade no setor público. O dispositivo, nos termos mais recentes, conforme foi aprovado, fala, inclusive, assegurado nos termos do edital e da lei, justamente prevendo que o edital é um instrumento capaz de assegurar instrumentos para a promoção da diversidade, lembrando sempre que aqui nós estamos falando, para além de cotas, é uma promoção da diversidade, inclusive mais estrutural nesse sentido. Bom, com isso a lei deixa claro que o concurso tem por objetivo a seleção eficiente de candidatos, com base nos critérios delineados pelo gestor. Novamente, isso pode parecer um tanto óbvio, mas na prática está longe de ser óbvio. Lembrar que o concurso não é apenas para a seleção isonômica, é a seleção isonômica das competências, habilidades e conhecimentos mais adequados para os postos a serem preenchidos. Esse projeto busca fortalecer a gestão pública. E, com isso, o que eu quero dizer? O primeiro é segurança para que o gestor escolha tipos de avaliação adequados aos postos a serem preenchidos. Um caso bastante frequente é do questionamento judicial quanto ao uso de exames psicotécnicos, por exemplo, na polícia, no caso da polícia. Isso sempre tem questionamento. E aqui, é claro, a administração precisa se estruturar, precisa aprender como aplicar esses métodos, precisa prover segurança jurídica para os candidatos. Mas, por outro, é preciso também colocar numa lei geral regras mínimas para que carreiras, por exemplo, como aquelas que detêm o monopólio do uso da força, possam contar com avaliações psicotécnicas mínimas. É um elemento que me parece bastante relevante para esse tipo de carreira. Então, é disso que estamos falando. Esse é um exemplo, mas temos outros exemplos que, inclusive, passam pela seleção dos títulos a serem escolhidos pelo gestor como atribuição de nota na realização de concursos públicos, que também, por vezes, são questionados. E essa lei ela traz uma permissão clara para que o gestor possa adotar avaliações práticas e de competências. Ou seja, hoje isso é algo que não é tão simples assim, o uso de avaliações práticas e de competências. Avaliações práticas, estamos falando de quê, por exemplo? Um exemplo, esse já mais difundido, uma aula prática. Não estamos falando de testes em laboratórios da NASA, não, estamos falando em coisas bastante simples, bastante usuais, mas que por vezes não acontecem. Avaliações práticas são, inclusive, em muitas carreiras isso já acontece, avaliação por meio da elaboração de uma peça processual. Não estamos falando de mais do que isso. É algo que
para muitas carreiras já acontece, mas para muitas outras, em um número até maior, não acontece e não há qualquer tipo de avaliação que se aproxime da prática da rotina daquele posto a ser preenchido. Então, nos parece fundamental que o gestor possa utilizar dessas avaliações. E as avaliações de competências, a que eu já mencionei anteriormente, por exemplo, essa a mais básica de todas, o exame psicotécnico, por exemplo, nas carreiras militares, é um ponto bastante relevante. O objetivo aqui é conferir ferramentas seguras ao gestor para que possa efetivamente fazer a gestão do concurso público. Lembrando sempre, a ideia do projeto é autorizar, é possibilitar que o gestor assuma as rédeas, tenha a discricionariedade para desenhar com segurança, claro, a partir de regras mínimas, os concursos públicos para uma seleção isonômica e eficiente de candidatos e candidatas aos postos. Bom, pensando que o Brasil é um mundo, sabemos disso, o projeto tem atenção às peculiaridades locais. E diria que a primeira, já reforçado algumas vezes, é que a lei tem natureza, sobretudo, autorizativa, permitindo que o gestor escolha as ferramentas mais adequadas à sua realidade. Não estamos propondo, de forma alguma, o projeto não propõe isso, que os gestores de pequenos municípios de Itapipoca, aqui no interior de São Paulo, faça avaliações psicológicas com dinâmicas em grupo de muitos dias. Não, se for possível, excelente, mas não é isso que estamos buscando, não é isso que o projeto busca impor. Muito pelo contrário, é para que o gestor consiga utilizar os métodos de acordo com o seu, com as suas possibilidades. A ideia, na verdade, é que o gestor de Itapipoca consiga colocar como etapa do concurso de contratação de professores, por exemplo, ou no estado de professores, uma aula prática. É disso que estamos falando. É uma coisa bastante concreta. E, claro, preservando as experiências que já funcionam, conferindo os instrumentos para que o gestor aprimore as demais. Novamente, a ideia aqui não é reinventar o concurso público, é preservar o que já funciona, o que já dá certo e abrir espaço para aprimorar aquilo que pode ser melhorado. Ainda dentro da atenção às peculiaridades locais, o projeto possibilita que o planejamento e execução do concurso público sejam atribuídos a órgão ou entidade pública pertencente ao mesmo ente federativo ou, excepcionalmente, a ente diverso, que seja especializado na seleção, capacitação ou avaliação de servidores ou empregados públicos. E aqui a ideia é justamente a seguinte: para municípios e até para estados, por vezes é demasiado oneroso, foge ao escopo das capacidades mesmo ali materiais a realização de um concurso público mais elaborado. Isso é claro, todos sabemos que muitas vezes a realidade é bastante precária para o gestor local. E aqui a ideia é justamente usar, por exemplo, experiências das escolas de governo que já têm experiência no planejamento e execução de concurso público, para que por meio de convênios, essas escolas, por exemplo, as escolas de governo, prestem apoio ao gestor na elaboração e execução do concurso. A ideia seria, por exemplo, usar a experiência da Escola Nacional de Administração Pública da ENAP, apoiando o município na realização de determinado concurso, a partir justamente dessa viabilização, da realização do planejamento e da execução. Isso, claro, continua dentro da administração pública, ou seja, é a administração pública desenhando, assumindo as rédeas do concurso de fato, mas com o apoio de entidades de entidades públicas que já têm se especializado nessa atribuição. E, além disso, o projeto tem um longo período de vacância, que varia de 3 a 4 anos, com prazo especial, inclusive de adaptação para os municípios. Ou seja, é um projeto atento às dificuldades, às peculiaridades locais. Como eu já disse, o objetivo da lei não é onerar o gestor local, mas permitir que adapte o concurso público à sua realidade e condições orçamentárias. Aqui, voltando para o ponto sempre central desse projeto, da ideia de preservar a discricionariedade do gestor. O projeto, ao final, no seu artigo 12, traz um dispositivo que, inclusive, é inspirado nas novas regras inseridas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, de 2018, transplantadas para o universo do concurso público, ou seja, prevendo
que a decisão controladora ou judicial que, com base em valores jurídicos abstratos, impugnar tipo de prova ou critério de avaliação previstos no edital do concurso público, deverá considerar as consequências práticas da medida, em especial em função dos conhecimentos, habilidades e competências necessários ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego. A ideia aqui, assim como na LINDB, é passar o ônus do tomador de decisões também para o judiciário em caso de tomada de decisão efetiva. Por exemplo, temos muitos casos em que o judiciário não aceita a realização, a determinado tipo de avaliação, por exemplo, de experiência prévia, com base em determinados títulos. E, novamente, claro que temos casos e casos, e dos dois lados a coisa pode ser melhor estruturada. Mas é frequente que o judiciário não aceite determinado ato para comprovação de experiência prévia que foi previsto no edital, foi previsto pelo gestor, mas o judiciário entende que aquilo não é pertinente. Pois bem, se o judiciário invalidará aquele tipo de seleção, então ele também precisa considerar o que isso está impactando para o tipo de habilidade, de conhecimento exigido ali para a demanda. Se é um posto que requer, que o gestor busca, talvez, agentes com mais experiência anterior, o judiciário precisa considerar, bom, eu estou invalidando, mas a consequência é que eu estou impedindo esse tipo de avaliação pelo concurso. Tem esse impacto, é a ideia. Que junto com a decisão vem o ônus do tomador de decisão, justamente de fundamentar a sua escolha. Com isso, a lei pretende conferir segurança para que o gestor desenhe o concurso público e não os controladores. Aqui eu chego já no fim dessa apresentação panorâmica, tentei ser bem objetivo, passei então pelos diagnósticos que inspiraram essas discussões, a partir de diálogos com gestores, representantes do funcionalismo, com controladores, com a academia em geral, e o que o projeto busca endereçar. Eu gostaria de convidar, compartilho aqui, inclusive posso compartilhar aqui em seguida o link, convido todas e todas a conhecerem o projeto na sua atual redação, que está em tramitação no Senado Federal. É uma discussão bastante relevante, penso eu, para a modernização da seleção de pessoas mesmo no setor público. Obrigado, devolvo Obrigada, aqui a palavra. Conrado. Obrigada. Eu acabei de compartilhar o projeto de lei e antes de você tirar a sua tela, só queria chamar a atenção, olhem aqui embaixo, eu esqueci de mencionar o Núcleo de Inovação da Função Pública, que é um dos nossos outros braços da SBDP, que tem se dedicado a estudar o tema da função pública na administração brasileira. Obrigada, viu, Conrado? Eu vou, se você parar de... Oi, Eu diga. tenho umas perguntas aqui também. Eu sei que tem dois residentes que fizeram perguntas, mas eu tenho umas entre perguntas, observações e provocações. Não sei se eu posso Como ter você várias quiser. aqui. Claro. Tem colegas aqui, eu tenho o Dr. Felipe, também o Dr. Johnny estão acompanhando, não sei se vão fazer perguntas. Mas até eu queria comentar que da fala toda do Conrado, eu que tenho muito tempo de administração pública, eu lembro ainda que houve tempos em que nas corporações policiais havia concursos públicos que geravam judicialização por excluir pessoas que tinham tatuagem. Houve tempo em que havia isso, né? Isso sem contar e que levou também a muito questionamento sobre os psicotécnicos, porque eles tinham uma intenção, às vezes, de afastar a população LGBTQ+, ou outras situações assim. E nessa linha, pensando em diversidade aqui, eu fico pensando a questão da neurodiversidade, o autismo, o TDAH e outras tantas situações, os neuroatípicos, né? Se isso pode gerar exclusão ou mais inclusão, ou se tem algum estudo para avaliar essas situações, né? Fico pensando também que a gente tem um questionamento e muito na academia, com relação na ciência, a questão das mulheres com filhos, que muitas vezes elas deixam de ter produção acadêmica, porque aquele período em que os filhos são pequenos, ele não é muito valorizado e é um período em que elas não conseguem produzir muito, e isso acaba repercutindo
nos concursos públicos para professores de universidade, né? Porque elas ficam com um delay naquele período em que elas têm os filhos pequenos, e é uma sobrecarga muito típica da nossa sociedade com mulheres que têm filhos pequenos. E uma outra provocação ainda, que talvez não seja bem no processo seletivo, mas que é uma preocupação minha, enquanto servidora antiga, e eu vejo que na administração muita gente tem essa preocupação. Já que o concurso hoje ele recruta, mas não propriamente seleciona o vocacionado, e nós temos, mesmo em carreiras jurídicas, advocacia pública, Ministério Público, Judiciário, nós temos cargos de gestão, nessas carreiras. Como será, ou se isso tem sido pensado, como selecionar pessoas que venham a almejar estar em cargos de gestão? Porque isso é muito difícil de avaliar em processo seletivo. E naqueles cargos mais voltados a atividades administrativas, e aí uma brincadeira com o passado, houve tempo em que as pessoas levavam máquinas de escrever para concursos públicos, porque havia provas de velocidade e correção de datilografia. E hoje, não raro, a gente vê pessoas que trabalham em postos administrativos e são dedógrafos muito hábeis nos teclados de computadores. E talvez isso não fosse efetivamente o que gerasse a melhor seleção. Então, eu só deixo aqui algumas provocações, que não são propriamente perguntas, e eu não sei se a doutora Vera que quer passar, nós temos perguntas. Eu tenho uma pergunta muito importante, que é uma preocupação que eu tenho, porque nós temos um novíssimo programa de residência jurídica, e eu entendo que esses programas, eles, na verdade, eles funcionam como uma pré-seleção, porque a pessoa acaba experimentando aquela atividade e ela precisa ter a consciência de que aquilo não é um emprego, que aquilo não é um concurso, é uma atividade transitória para ela experimentar e talvez entender que ela não é vocacionada para aquela atividade. Eu vejo muito como isso, mas eu vi ali que nós temos até uma pergunta que vai pelo outro lado, como sendo no sentido da precarização, pelo fato das vezes nós temos carências no serviço público. Mas eu acho que essa moeda pode ter dois lados e talvez o programa de residência seja uma pré-seleção, né? Mas enfim, deixo aqui algumas ponderações. Muito obrigada, Karen. Eu vejo aqui o Johnny, que é nosso aluno aqui na GV de São Paulo. Eu não vejo a cara de todo mundo, eu só vi aqui no nessa tela que aparece para mim. Muito obrigada pelas suas pertinentes colocações. Eu vou começar pelo tema da diversidade, que tem a ver com a pergunta da Camila também. Lembrando que eu recomendo que vocês olhem o texto do projeto de lei. Eu vou tomar até a liberdade de compartilhar a tela aqui. Aqui o substitutivo. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Vocês conseguem ver, né, minha tela? Sim? Maravilha. Nesse documento, que tem o texto que o Conrado mencionou, vale a pena fazer aqui, então, só para a gente concretizar essa ótima fala do Talvez Conrado. só ampliar um pouquinho o tamanho da tela. Pronto, melhorou? Então, aqui vocês vão perceber a lógica, ela é muito procedimental. Então, disposições gerais, tem aqui um tema que o Conrado mencionou sobre as carreiras que acabaram ficando de fora, por conta da disposição e da própria discussão que houve no Congresso Nacional. O ponto relevante aqui é dizer que se trata de norma geral, então não é uma lei federal, mas é uma lei tal qual, fazendo uma comparação com a lei de licitação, uma lei nacional sobre o concurso público, diz quais são as carreiras que não são aplicáveis, e especificamente sobre o tema da diversidade, o Conrado destacou no seu PowerPoint esse artigo 2º, que o concurso tem por objetivo a solução isonômica e ainda fala em promoção da diversidade. E no parágrafo 4º, e aí apontando
o que Karen mencionou, dizendo que é vedada, em qualquer fase ou etapa do concurso, discriminação que seja ilegítima. Ilegítima, ou seja, ela pode prever algum tipo de discriminação que tenha base idade, sexo, estado civil, condição física, deficiência, etnia, naturalidade, proveniência ou local de origem. Então, quando aparece uma condição física ou deficiência, eu imagino, pela redação tal qual está colocada, que a tentativa foi ser ampla o suficiente de modo a permitir que aqui entrasse temas como você trouxe a neurodiversidade. A ideia qual era? Era efetivamente permitir que houvesse, sim, uma maior abertura no projeto de lei para que o próprio edital estabelecesse essas definições. Então, veja só, o edital garante, o projeto de lei garante que as administrações públicas estaduais e municipais possam fixar no seu edital discriminações legítimas, com base no entendimento de cada uma delas. Muitos editais já trazem esse tipo de discriminação legítima. E o edital não só não proíbe, como ele dá suporte para que os entes possam proceder e, com isso, evitar questionamentos no judiciário em seu desfavor. A pergunta da Camila é se haveria alguma previsão para implementação de cotas para pessoas de baixa renda inscritas em programas sociais. Não tem, Camila. A ideia do projeto de lei não é trazer cotas. O que o projeto de lei, nesse sentido, em favor das pessoas de baixa renda ou inscritas em programas sociais, é tentar trazer regras procedimentais para o concurso de modo que estimule e dê espaço para pessoas de baixa renda participarem dos concursos com chances maiores de serem aprovados nesses concursos. Essa que é a tentativa. Agora, nada impede que, eventualmente, por exemplo, haja, com a ideia de proveniência ou local de origem, possa se estabelecer algum tipo de discriminação, por exemplo, para uma determinada etnia. Índios, por exemplo, que é um dos temas hoje muito caros na administração pública federal, pelo número de indígenas hoje participando da administração pública. A partir dessas definições, é possível a gente criar uma série de portas dentro dos editais. A outra consideração que a Karen trouxe, a questão de mulheres com filhos e delas não produzirem nos concursos públicos, nada impede, como nada impediu que o concurso que eu estive aí, que terminou ontem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma regra com um fator de compensação para mulheres que tiveram filhos nos últimos 6 anos. Então, estas mulheres, elas têm uma nota que ela é ampliada pelo fato de elas terem se dedicado à maternidade e não terem tido tempo suficiente para se dedicar à produção de trabalhos que seriam pontuáveis na prova de títulos e trabalhos. Isso hoje já é possível, isso hoje já é feito, como é feito no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso pode ser feito em qualquer outra esfera. Então, a ideia do projeto de lei não é impedir. Então, esse aqui era o cuidado também na redação desse projeto, porque a gente sabe que existem bons exemplos, situações positivas. Então, não era impedir que casos que até a gente não conheça permanecessem, mas estimular e dar suporte para que novos casos acontecessem nesse sentido. A outra pergunta da própria Karen foi no sentido de cargos de gestão e concurso, como fazer concurso para cargos de gestão, a dificuldade de escolher gestores públicos. Aqui, eu acho que tem um tema que tem sido debatido muito no movimento Pessoas à Frente, eu acho que há um consenso entre gestores públicos das diferentes esferas federativas sobre a necessidade e importância de se ter órgãos centrais de gestão de recursos humanos nas esferas federativas. O que a gente percebe a partir do levantamento de dados que nós temos, é que existem órgãos de RH que acabam sendo exclusivamente voltados a fazer folha de pagamento e gestão de pessoas nada faz. Nem gestão de desempenho, nem planejamento da força de trabalho, nem planejamento dos concursos públicos. Então, esse é um outro braço
que o projeto de lei, eu vou até parar de compartilhar aqui, que o projeto de lei ele aponta quando ele trata do planejamento. Então, nos capítulos seguintes do documento, ele fala na abertura, ele fala no planejamento do concurso, são os capítulos seguintes, na sequência da execução do concurso. Então, são 3 capítulos bem procedimentais. E eles têm como objetivo exatamente estimular que se crie algo que nos últimos anos acabou sendo sucateado ou desestimulado nas esferas administrativas. E com muito apoio pela própria ENAP. A ENAP hoje tem se transformado numa escola nacional, ela é uma escola nacional, mas tem dado muito apoio às entidades subnacionais para o desenvolvimento e transformação de corpo com capacidade técnica para fazer gestão de pessoas, que, como disse a Karen aqui, nós temos um déficit significativo nos entes subnacionais brasileiros, e esse é um tema seríssimo de gestão de pessoas no Brasil. Eu queria chamar a atenção, antes de entrar na pergunta do Matheus, que toca no tema da residência jurídica, que a Carla mencionou, só para seguir a sequência da lei, eu vou compartilhar aqui novamente, artigo 8º, vocês veem na minha tela? Documento, eu só vou agora então passar aqui, eu disse aqui o capítulo 2º, autorização para o concurso, então regras procedimentais, planejamento do concurso, e ainda nas regras procedimentais uma regrinha bem diferente, prevista no artigo 8º, que estabelece a possibilidade de o concurso ser realizado da forma online, ou por uma plataforma eletrônica com acesso individual, seguro e em ambiente controlado, desde que garantida a igualdade de acesso às ferramentas e dispositivos de um ambiente virtual. Parágrafo único. O concurso online pode ser geral para o ente da federação ou específico para cada órgão ou entidade, com consulta pública prévia obrigatória, observados os padrões de segurança da informação previstos em lei, e depende de regulamentação. Ou seja, isso aqui não é uma obrigatoriedade, cada esfera federativa ou cada órgão pode se sentir ou não confortável para seguir em frente, pode ser uma regulamentação, por exemplo, com base num edital para uma específica carreira, específicas posições, mas cada caso, um caso. Então, o receio que pode surgir de se fazer esse concurso online é um receio natural, mas ele está sujeito à conformação em cada esfera federativa. Lembrando que a gente já tem o Enem digital, né? Isso aqui nada mais é do que nós fazermos o Enem digital, que já é uma prova online, a gente já tem tecnologia para isso, e por que não a gente estender e, por exemplo, permitir que se faça quase como um processo permanente de entrada para determinadas posições que têm alta rotatividade, inclusive para aquelas que hoje a gente não faz concurso público, mas pode fazer concursos públicos simplificados, até trazendo uma das questões que foram aqui trazidas. Ainda aqui, só para chamar a atenção, a avaliação das provas e títulos, e aqui a grande novidade está aqui, ó, possibilidade de avaliar conhecimentos e habilidades, para além dos títulos e trabalhos, né? Então, desde que haja pertinência, então, é o caso de professor, faz todo sentido que o professor tenha que dar uma prova, que é uma prova didática, que ele participe, a gente tem que ver como é que o professor dá aula. E hoje isso não se faz, ou se faz em pouquíssimas esferas federativas. Então, acho que essa é uma definição importante. E, além disso, o projeto de lei define o que é uma prova de conhecimento, define o que é uma prova de habilidade, define o que é uma prova de competência. Então, a prova de habilidade, elaboração de documentos e simulação de tarefas próprias do posto, bem como testes físicos compatíveis à sua atividade. E o que é uma avaliação de competências? Avaliação psicológica,
rigidez mental ou teste psicotécnico, conduzido por profissional habilitado nos termos de uma regulamentação específica, que em geral se dá no ambiente dos próprios conselhos regionais de psicologia. Aqui tem uma outra coisinha, que é o chamado programa ou curso de formação, aqui no artigo 11. Isso gerou muito debate no Congresso Nacional, muito, porque a ideia do programa ou curso de formação aqui é uma etapa do concurso público, etapa do concurso público. Isso aqui não é um estágio probatório. Significa dizer que a realização do concurso ou programa é uma possibilidade e que o curso ou programa de formação poderá ser uma etapa do concurso, tem caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório, as duas coisas, e os candidatos vão ser introduzidos às atividades do órgão ou entidade e vai avaliar o desempenho na execução daquelas atividades. Então, vai acompanhar. Então, aí o que disse a Karen com relação aos residentes jurídicos, isso não impede que um concurso para aquela posição tenha uma etapa do concurso que aqueles que passem nas etapas iniciais agora fiquem sujeitos à avaliação conforme a sua adequação à missão àquela posição. Então, colocar o candidato dentro do órgão, dentro do posto, para que ele, executando as atividades do posto, as práticas do posto, as rotinas próprias do posto, possa ser avaliado conforme a sua habilidade e competência para aquela função. Então, vamos imaginar uma função que precisa de algum tipo de habilidade para tratar com o público, uma função que precisa de habilidade de relacionamento interpessoal. Essas competências, elas não são banais, essas competências, elas precisam ser avaliadas. Então, um servidor que vai tratar no atendimento ao servidor, à população, atendimento ao usuário, e não ter essas habilidades devidamente identificadas, ou para ser líder de projeto, não ter avaliado a habilidade de liderança, significa que a gente está apostando em alguém que foi capaz de fazer um concurso e que é concurseiro, mas que não necessariamente será o melhor candidato para exercer aquela função. Então, significa que a instrução e o treinamento, lendo aqui o parágrafo 2º, os candidatos poderão ser feitos por meio de aulas, cursos, palestras e outras dinâmicas de ensino presenciais ou à distância, que serão avaliados com provas que garantam a impessoalidade na avaliação. O treinamento terá por base práticas que integrem a rotina do posto, vedado, evidentemente, competência de competências decisórias, uma vez que o candidato continua candidato. Ele não é servidor de fato, ele ainda não foi aprovado no concurso. E será considerado reprovado e eliminado do concurso o candidato que não formalizar a matrícula para o curso de formação no prazo, etc., não cumprir a carga horária, e a duração do programa será definida no edital ou em regulamento de forma proporcional, e poderá ser de no mínimo 1 mês e de no máximo 3 meses contados do início das atividades. E aí, regrinhas finais, chamando a atenção, veja que o projeto é bem curto. Eu chamo a atenção para o último artigo, que é o artigo 13, que estabelece, no seu parágrafo 2º, que este projeto de lei ele não restringe normas próprias das esferas federativas que têm capacidade para pensar de maneira própria, que já foram além, que já estão mais evoluídos em matéria de concurso público. Então, pegando o meu próprio gancho aqui do curso de formação e a questão da residência jurídica, a pergunta do Matheus vai no seguinte sentido: será que os órgãos públicos, eles, primeira coisa, podem fazer processos seletivos simplificados? A resposta é sim. Não há nenhum impedimento para processos seletivos simplificados. Aliás, isso tem sido comum, especialmente, como diz a pergunta, em matéria de contratação temporária. Professores têm sido submetidos a contratações simplificadas para contratação temporária. Aí, Matheus, eu vou precisar abrir um parênteses para você. Tá aí uma outra luta que nós temos levado à frente no movimento Pessoas à Frente. Se você entrar no site que o Conrado já compartilhou aí no bate-papo,
tem uma aba contratação temporária. Esse grupo de pessoas apartidária e diversa percebeu que contratação temporária é um dos temas muito sensíveis hoje na administração pública e um dos que trouxe maior insumo para esse debate é o professor Haroldo, que foi subsecretário de Educação do Estado de São Paulo. O professor Haroldo veio de... Originalmente, ele estava no Espírito Santo, esteve à frente da reforma do ensino no Espírito Santo, quando o Espírito Santo deu um salto no IDEB, com o final da sua missão na Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, ele assumiu a direção do Formação Discente, que é uma entidade do terceiro setor, dedicada a pensar a gestão da magistratura brasileira, da magistratura nas escolas públicas de primeiro ensino, de primeiro e segundo grau. E o Haroldo trouxe um conjunto de insumos e hoje o professor docente está finalizando um estudo amplíssimo sobre o problema da contratação temporária dos professores no Brasil. Eu não sei se todo mundo tem esses dados, talvez Matheus tenha, por isso tenha trazido o tema aqui. Existem estados em que mais de 50% dos professores da rede pública é formada por professores em contratação temporária. Muitos deles contratados por meio de concursos simplificados. Dois problemas aqui que a gente precisa enfrentar. O fato de ter um alto número de temporários na rede pública de ensino não é necessariamente algo negativo, segundo a gente conseguiu identificar. Porque, tendo em vista a mudança demográfica e a necessidade de adequação da capacidade de atendimento do ensino para o futuro, inclusive do ponto de vista da adequação, não só do ponto demográfica, tendo em vista a diminuição populacional, taxa de natalidade, mas tendo em vista a necessidade de adequação às novas competências que precisam ser ensinadas em sala de aula, o que tem se percebido é uma necessidade de se adequar à força de trabalho de maneira frequente, ao invés de se ter uma força de trabalho consolidada pelos próximos 40 anos. Então, essa necessidade de revisão da gestão, então é planejamento da força de trabalho nas escolas públicas brasileiras, tem levado a se pensar qual é o melhor percentual ou percentual ideal de contratação temporária e de professores em contratação por tempo integral. Lembrando que eu digo que isso abre um novo debate para nós, porque o Movimento Pessoas à Frente tem trabalhado muito em tentar expor a necessidade de também termos uma lei nacional de contratação temporária, para que a gente tire a pecha de que contratação temporária é uma contratação precária, ela não precisa ser precária, contratação temporária ela se opõe à contratação por tempo indeterminado. Contratação temporária e contratação indeterminada. São dois modelos possíveis de contratação que o poder público legitimamente pode abrir mão. Por quê? Porque a Constituição Federal autoriza os dois modelos. O que a Constituição Federal não autoriza nem o Judiciário é a contratação temporária precária. Isso, de fato, é um escândalo. O Estado de São Paulo, até bem pouco tempo atrás, se eu não estiver equivocada, nas suas contratações temporárias, ele não garantia, por exemplo, licença maternidade. Isso é um escândalo. Contratação temporária, de novo, não é sinônimo de contratação precária. Então, aqui, o Matheus toca num tema relevante. A gente, aqui, Conrado, se vocês tiverem interesse, que coordenou uma pesquisa na SBDP e no Núcleo de Inovação da Função Pública sobre contratação temporária, o Conrado levantou a jurisprudência brasileira sobre contratação temporária no Brasil e percebeu que as contratações temporárias são altamente questionadas no judiciário por uma falha de gestão, porque as contratações temporárias são abertas
E, evidentemente, o sujeito que não tem garantido o direito ao 13º, ele vai ao judiciário. E o judiciário vai garantir. Porque há direitos mínimos que decorrem da Constituição Federal, independentemente de ser contratação temporária, por CLT ou contratação por tempo indeterminado. São contratações que decorrem diretamente, são direitos que decorrem diretamente da Constituição Federal. Então, ter uma lei nacional sobre contratação temporária, e aí, Matheus, que traga também um regime jurídico mínimo sobre o processo seletivo simplificado para contratações temporárias, é uma pauta que precisa ser abraçada também por todos nós. Este projeto de lei não trata de contratação temporária, nem de projeto seletivo simplificado. Mas, sem dúvida nenhuma, que ele traz algumas balizas que podem ajudar eventuais editais, enquanto a gente não tiver uma lei nacional, a fazer processos simplificados de melhor qualidade e não fazer processos simplificados muito protocolares, né? E aí depois você pergunta sobre a questão da área do direito, especificamente falando dos estagiários de nível superior, os tais residentes jurídicos mencionados aqui pela Karen, e você traz a seguinte avaliação, dizendo que alguns tribunais tentaram implementar esse tipo de programa e, contudo, houve uma manifestação contrária por parte dos servidores concursados, e aí Karen completou dizendo que os servidores concursados queriam ter o espaço para eles, para a participação dessa residência. Eu acho que, como a Karen, existem aqui dois pontos de vista. Não só é possível a gente estimular servidores concursados, mas também pode ser importante trazer pessoas de fora da administração pública. Eu sou daquelas que acham que os cargos e as funções comissionadas, elas têm uma função importante para oxigenar, para troca dentro da administração pública. Mas isso também nos leva a uma outra portinha, para um outro problema, que é muito sério e muito grave, e que também está sendo, de alguma maneira, discutido fortemente no movimento Pessoas à Frente, e para os quais a gente precisa ter dados e visibilidade. Qual é o número de ocupantes de cargo em comissão? Qual é o número de ocupantes em funções gratificadas? Qual é o número de ocupantes de ocupantes de cargo em comissão em alta liderança fazendo gestão pública hoje no Brasil? E a dúvida é o seguinte, diante de um quadro como esse, faz sentido nós... Bom, só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, diante das informações que nós temos, a proposta é, vamos tentar alterar a lei de acesso à informação para que obrigue todos os entes públicos a darem publicidade a respeito da formação dos seus quadros de pessoal. Porque a gente sabe, na esfera federal tem alguns dados disponíveis, mas também não é tudo. Então, a primeira coisa é entender como é que se dá a composição, porque se o que o Matheus está dizendo que existe muito mais residentes jurídicos, e aqui há um conjunto de pessoas que é de fora da administração pública, e aqui não tem um percentual que seja garantido para aqueles que já sejam concursados, que é a ideia da função gratificada, ou daqueles cargos que seja uma função comissionada. Talvez seja o caso de pensar que um percentual tem que ser garantido para as pessoas de dentro, ou então que seja pensado para que, de alguma maneira, esses residentes possam fazer o programa que a gente acabou de mencionar no projeto de lei, pode ser um caminho para que eles já tenham essa experiência, para no futuro próximo. Então, eu não tenho uma resposta aqui. O que eu estou trazendo são elementos para pensar o problema. O problema nós estamos todos de acordo. O problema segundo o qual não é uma maneira saudável desconsiderar, desvalorizar servidores públicos concursados para funções comissionadas. Não é saudável, porque isso é uma maneira de desestimular o servidor público. Então, a carreira pública ela precisa de estímulo, e o estímulo, a gente cada vez percebe mais, ele tem um aspecto de remuneração financeira, mas ele não é o único. E aí, pelos estudos que não são nada jurídicos, mas são os estudos das faculdades de administração pública, mostram que muitas vezes estímulos não financeiros
acabam atraindo e retendo talentos de maneira muitas vezes mais eficiente do que estímulos exclusivamente financeiros. Isso é gestão. Então, para pular esse tema aqui, acho que eu já me estendi demais. Depois diz aqui o Gessé: bom dia, agradeço, parabenizo, obrigada. Na realidade local, a existência de uma lei geral de nível federal poderia, de certa forma, mitigar o ajuizamento de ações judiciais? É exatamente essa ideia, Gessé. Então, seria uma lei mais do que federal, uma lei de competência da União, mas de abrangência nacional, que, ao trazer parâmetros mínimos, ela ajude a responder as ações judiciais que paralisam o concurso de maneira mais eficiente, diminuindo a litigiosidade em matéria de concursos públicos. Aí o Conrado aqui compartilhou gentilmente o site Profissão Docente. Vicente diz assim: a realização de curso de formação não prioriza apenas os concurseiros ou pessoas que se dedicam apenas para o estudo de concurso, sem estar trabalhando. Como candidato que trabalha e quer mudar de posição profissional, teria condições de abrir mão de suas atividades e ganhos financeiros para participar do curso de formação, sem que haja nenhuma garantia de sua aprovação no certame. Esse é um tema que a gente andou discutindo bastante, né, Conrado? A gente falou bastante sobre isso na discussão no Congresso Nacional. A ideia, isso é um risco, sem dúvida nenhuma que isso é um risco. É por isso, inclusive, que o prazo original do programa ele era um prazo de até 1 ano, se eu não estiver enganada, né, Conrado? E ele acabou sendo diminuído, inclusive por conta dessa discussão. Se eu não estou errada? Era até mais curto, professora, de 3 meses. E depois ainda foi encurtado. Exatamente por essa preocupação do Vicente. Então, dependendo da situação, ela precisa ser devidamente ponderada pela preocupação que você trouxe, que foi a preocupação que levou a esse debate lá, no Congresso Nacional. Até interrompendo, doutora Vera, a propósito da pergunta aqui do Vicente, a gente tem uma situação até no setor de um assistente administrativo aprovado recentemente em concurso, acho que é do INSS, que teria algum curso de formação, mas exigiria, digamos, ir do Rio Grande do Sul para Brasília, né? Isso exige dispêndio de recursos, afastamento de um cargo que a pessoa já exerce, né? E se for iniciativa privada, isso se torna mais complexo ainda, né? Sem uma garantia de aprovação. Então, tem aspectos que eu vejo imensamente positivos, porque a pessoa tem a oportunidade de mergulhar naquela carreira e ter uma qualificação já na porta de entrada, coisa que eu nunca tive, né? Sou mais antiga na administração pública. Teve lugares que eu entrei, não tinha cadeira para sentar, nem mesa, nem nada, né? Mas no passado. Mas isso eu acho que uma preocupação bem realista, né? Que talvez para muitos não seja viável. E aí talvez o caso do INSS, porque hoje eu não conheço nenhuma experiência nesse sentido. O caso do INSS, ou mesmo do Itamaraty, não, ao contrário. No caso do Itamaraty, na verdade, vou reformular a minha frase. No caso do Itamaraty, me corrija se eu estiver errado, hein, Conrado? No caso do Itamaraty, existe um programa como esse que faz parte do concurso, não é isso mesmo? Ou ele é depois? É depois do concurso público. É depois, então é isso. Eu não conheço, então é isso. A afirmação correta é: não existe hoje no Brasil nenhum caso desse programa como uma etapa do concurso. O que existe é um curso de formação, como deve ser esse o caso do INSS, do candidato aprovado no concurso, que passa por um curso de aprovação depois da sua aprovação. E aí ele pode, certo. né, depois da sua aprovação, ele é nomeado e aí ele tem um curso de aprovação, que ele precisa ter nota mínima ou máxima, tem que refazer o curso para depois assumir as suas funções. Então, ele tem uma capacitação anterior a assumir as suas funções, mas está aprovado no concurso. Perfeito, Né? perfeito. Aqui não tem aprovação antes, se houver esse curso, ele é uma etapa do concurso. Essa que é a diferença. Sim, talvez seja isso mesmo.
Eu lembro que já houve no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, um período em que teve em concurso para juiz de direito, portanto, do Estado, essa etapa e ela era uma das etapas do concurso. E era de qualificação com provas, era extremamente rigorosa, foi uma experiência. Eu acredito que em seguida mudaram, porque realmente impactava no grupo selecionado, que nem todos tinham condições de abrir mão de toda a sua vida pessoal para fazer frente a essa etapa do concurso. A Fabiana disse que na Petrobras também tem um curso após a aprovação, se não me engano. Eu acho que tem, sim. Acho que sim. De fato. Bom, eu estou à disposição aqui, eu estou preocupada com o horário, enfim, eu vi que... Não, eu acho que estamos, arredondamos tudo, eu acho que encerramos aqui as inscrições de perguntas, porque eu acho que a gente teve assim, um panorama bem abrangente dessa situação, perguntas bem pertinentes a temas preocupantes, essa questão da seleção temporária, enfim, todo um panorama de poder pensar em como recrutar sem perder em qualidade, não só recrutar, mas selecionar. E esse é um tema, eu na minha vida de administração pública aqui sempre foi muito presente, sempre foi uma observação muito da vida, vendo que pessoas muitas vezes realmente, como tu disseste, acabam saindo daquela carreira por uma frustração que não foi eliminada previamente, com relação ao próprio processo seletivo ser mais adequado, talvez até com provas práticas que espelhassem muito mais situações reais do trabalho do que aquilo que o Conrado falou, que visa muito mais a deixar provas redondinhas, encaixadinhas, para eliminar o que a Vera também ponderou, a possíveis atrasos no recrutamento que encarecem muito e que geram judicialização, né? E que a gente experimenta muito. Só para referir até a preocupação com judicialização foi até revelada ali por um residente, que é o Gessé, que trabalha justamente como residente nessa área de pessoal e, portanto, ele deve ver na prática da residência jurídica justamente essas questões de pessoal. Ele já está experimentando isso, né? Bom, pessoal, só tenho a agradecer muito a vocês, especialmente ao Gessé colocando bastante, a doutora Vera, que apesar ela praticamente não dormiu, gente, para estar aqui, ela estava participando de um processo, de um processo de concurso de professor de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e quase não veio em função de terem colocado um voo em horário incompatível aqui com a palestra, mas transferiu, mais do que madrugou e está presente aqui hoje. Doutor Conrado, obrigada pelas colocações, pela apresentação muito didática. E vida longa ao movimento Pessoas na Frente, à instituição república.org, que eu acho que essa missão é muito bonita e tem muito a ver com o que a gente acredita aqui na Procuradoria, que é também papel do servidor público, servir ao público, trazendo gente como vocês que pensam que a gente pode trazer conhecimento, pode dividir, tentar se aperfeiçoar e ser um servidor cada vez melhor, tá? Fico imensamente grata por vocês estarem aqui hoje. Obrigada, obrigada, Karen. É um privilégio a gente poder conversar com vocês da Procuradoria do Município, porque a gente realmente acredita que esse debate tem que ser... Nós aqui somos da área jurídica, mas esse debate é um debate multidisciplinar, vocês estão dentro da gestão pública, a gente só vai ter o Estado que a gente quer se a gente tiver pessoas que estejam devidamente estimuladas e que sejam capazes de entregar o Estado que nós sonhamos, né? E isso depende de um diálogo entre gestores públicos, a área jurídica, e um debate que envolve uma mediação da União, Estados e Municípios. Um relato de experiência aqui muito rápido. Foi muito chocante para mim e para o Conrado na tramitação desse projeto de lei, porque nós não somos o autor desse projeto de lei. Esse projeto de lei ele tem origem lá em 2003, depois ele foi alterado no meio do caminho, a gente só tentou dar uma melhorada, o grupo no qual a gente faz tentou ajudar, fazer com que ele fosse mais útil,
E o meu depoimento é: os debates no Congresso Nacional envolvendo servidores públicos, gestão pública, são debates exclusivamente voltados à União Federal. O Congresso Nacional não tem a percepção do que acontece nos entes subnacionais. Nenhuma percepção. Foi muito difícil fazer com que eles compreendessem a importância de nós discutirmos contratação temporária, porque tem uma lei federal sobre contratação temporária. Então, isso não é um tema. Para eles, o mais importante é incluir hipóteses de contratação temporária. É esse o grande debate. E não, quando você fala do problema dos professores, que é hoje o grande tema a ser pensado, e não só dos professores, mas se você perguntar para os gestores públicos, quando é melhor você ter contratação temporária ou fazer contrato de prestação de serviço, por exemplo? O que é mais econômico para a administração pública para determinadas posições? E aí tem dados, a turma aqui que já ouviu falar no CONSAD, o Conselho dos Secretários de Administração Pública, o CONSAD tem muitos dados mostrando que a administração muitas vezes acaba sendo levada a fazer contratações de prestação de serviço, terceirizações, e aí assumindo todos os problemas e encargos das terceirizações, ao invés de fazer contratação temporária, porque não tem segurança jurídica e tendo que assumir um ônus muito maior do ponto de vista econômico para as contas públicas do que lançar mão de um instrumento legítimo, desde que, claro, não seja precário. Então, meu depoimento, estados e municípios precisam entrar nesse debate e os órgãos jurídicos com a sua experiência. Então, muito obrigada, Karen, pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês. Foi um grande prazer. Agradeço a todos, então, destaco que os certificados, pessoal, é em torno de 10 dias úteis, tá? Vocês estarão recebendo para aqueles que, controlado o tempo aqui, estiveram presentes na maior parte do horário. Muito obrigada a todos, um excelente dia de trabalho. Bom descanso, doutora Vera. Tchau, Conrado. Ficamos em contato. Até logo.